Palavra de Deus, livro de Gálatas, no capítulo 1, nós vamos expor. Paulo ele trata de vários assuntos nessa carta, e esse é o término da carta, né? Gálatas é um pouco diferente, provavelmente por ser a primeira carta de Paulo. Ela não segue um padrão, né, como as outras cartas seguem, porque geralmente as outras cartas, Paulo ele direciona especificamente saudações a determinadas pessoas. Aqui Paulo ele faz orientações práticas para todos a igreja de Gálatas, né? E na primeira parte desta carta, que vai do versículo 1 ao 11 aproximadamente, Paulo ele vai falar, ele dá algumas instruções práticas. E a primeira instrução que Paulo vai dar aqui, ele fala como nós devemos lidar com o pecado do próximo, com a falha dos outros. Versículo 1 vai dizer o seguinte: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Cada um cuide para não ser tentado. Paulo, nós temos que entender no contexto. Nós poderíamos fazer uma exegese, que é somente aplicar as lições desse texto, mas nós temos que acompanhar aquilo que Paulo vinha falando durante a carta. Paulo ele está orientando a igreja de Gálatas, justamente sobre como nós devemos tratar aqueles que estão saindo fora do caminho. Isso também se refere, principalmente, Paulo está instruindo, porque um dos grandes problemas do legalismo, é a sensação da falsa superioridade que causa naqueles que fazem mais obras que os outros. O legalista, aquele religioso, aquela pessoa que se acha mais espiritual, que baseia a sua espiritualidade nas obras que ela faz. Então, ela fazendo mais obras, ela se acha superior. E, em geral, os legalistas, que é o assunto tratado, os legalistas são, nesse contexto aqui, são os judaizantes. Eles costumam usar de rigor excessivo com o pecado dos outros, e tendem a encobrir as suas próprias transgressões e a de seus amigos, vamos assim dizer, E Jesus ele foi muito pontual quando ele tratou isso com os legalistas da sua época. Quem eram os legalistas da época de Jesus? Eram os fariseus. E Jesus ele vai dizer assim: por que você se preocupa com o cisco que está no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no teu próprio olho? Isso sempre existiu, e também hoje existe. Paulo então ele diz assim: como é que nós devemos tratar quando alguém, um irmão, cai em pecado? Paulo não estava ensinando aqui de nós sermos tolerantes com o pecado. Paulo está ensinando aqui que nós precisamos lidar de uma forma correta com ele. E ele, no próprio versículo, ele diz assim, que nós precisamos com mansidão ajudar a voltar ao caminho. Em outras cartas, Paulo ele vai instruir que nós devemos, se nós flagrarmos alguém em pecado, ou sabermos que alguém está indo pelo caminho errado, nós devemos ir adverti-lo com amor. Tudo que nós fizemos sem amor, por exemplo, se eu vier aqui nesta manhã e pregar essa mensagem sem amor, ela, ao invés de ela frutificar, ao invés de ela dar vida, ela dá morte. Então, poxa, sabe que alguém está no caminho errado, chama ele com mansidão, e instrui-o a voltar ao caminho correto. E aí Paulo ele vai fazer uma sequência, dizendo: olha, então se não adiantou você adverti-lo, então chama mais alguns da igreja, chama alguns presbíteros, e então vocês vão adverti-lo, e assim por diante, até chegar ao ponto de expor isso diante da igreja. Isso Paulo explica em outras cartas que não chega aqui. Jesus ele defende que aquele que vai corrigir, ele precisa ter cuidado que ele não tenha algo mais escandaloso do que o pecado daquele irmão que está em queda. Nós não devemos demonstrar ira, mas sim amor por aqueles que eram. Era o que Paulo está ensinando. Nós devemos olhar para nós mesmos. E outro ponto que Paulo no versículo 2 ele vai dar, como nós devemos ajudar o nosso próximo.
Como nós devemos ajudar. Versículo 2 diz assim: ajudem a levar o fardo um dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Em outra versão vai dizer assim: e assim vocês cumpram a lei de Cristo. Se alguém se julga ser espiritual, deve preocupar em ajudar o seu próximo. Os fariseus, eles eram especialistas, e aqui os judaizantes, eles estavam apenas replicando aquilo que eles aprenderam em Jerusalém. Eles estavam atando fardos pesados sobre os irmãos gálatas, sobre os gentios, os irmãos da igreja de Gálatas. Ao invés de ajudar a levar o fardo, o que eles estavam tentando fazer? Nós estudamos isso aqui domingo a domingo. Estavam tentando ensinar que os gálatas, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam se circuncidar, eles deveriam cuidar da dieta que eles estavam comendo, eles deveriam observar as festas, eles deveriam fazer um monte de coisas. Isso é o quê? Atar fardos. Quando você tira os teus olhos da cruz de Cristo, da liberdade da cruz de Cristo, você tenta ser espiritual de outra maneira. Qual é essa outra maneira? É essa apenas amarrando fardos. É tentar você galgar a tua salvação pelas obras. E Paulo está falando aqui que nós deveríamos ajudar a levar o fardo uns dos outros e não amarrar mais fardos. Jesus mesmo, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave. Outro ponto, terceiro ponto que Paulo está instruindo aqui: como nós devemos ter uma imagem correta de nós mesmos. Verso 3 diz: se vocês se consideram importantes demais para ajudar uns aos outros, então apenas estão enganando a si mesmos. Cada um presta muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação a vê-lo feito bem. Não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Paulo, ele menciona aqui que nós devemos olhar para nós mesmos antes de nós corrigirmos o outro. E como é que nós temos, Paulo está tentando dizer aqui que nós precisamos fazer um teste com as nossas ações, o que nós estamos praticando, para então de algum modo nós podermos ajudar o outro. Tem um ditado que muito se usa no dia a dia, é o sujo falando do mal lavado, alguma coisa assim. Nós precisamos observar, irmãos, olharmos para as nossas ações, para então, de alguma maneira, nós conseguirmos ajudar o próximo. E como é que nós conseguimos ter uma visão de nós mesmos? Muitas vezes nós ouvimos assim: olhe para dentro de você mesmo e veja como é que está a sua vida. Irmão, se eu olhar para dentro de mim mesmo, eu vou fazer uma análise de acordo com a minha razão de como eu estou vivendo. Mas qual é a maneira certa de nós fazermos uma análise de nós mesmos? É primeiramente olharmos para um espelho. E qual é esse espelho? A palavra de Deus. Nós olharmos para a palavra de Deus, nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus instrui e ver se nós estamos dentro daquilo que a palavra de Deus instrui. Então nós teremos uma imagem correta de nós mesmos. E o primeiro ponto que a palavra vai dizer quem nós somos pecadores, e nós não podemos nos esquecer disso, que nós somos pecadores. É evidente que depois que Cristo nos encontrou, nós somos pecadores regenerados, mas nós ainda somos pecadores, então nós somos carentes da graça de Deus. E quando nós encontramos Cristo, ou quando Cristo nos encontra, nós vamos nos sentir, nós somos tirados da nossa superioridade, nós somos colocados no devido lugar que nós estamos. Nós somos pecadores, ninguém é maior que o outro, e é isso que a igreja ela precisa conviver e precisa viver. Não é porque eu sou pastor que eu sou maior que vocês. Não. Nós estamos todos em um mesmo patamar. Existe somente uma responsabilidade, uma liderança sobre nós. Mas como pessoa, visto aos olhos de Deus, nós somos iguais. Como pastor, nós já aprendemos aqui. Existe sim uma hierarquia, mas diante dos olhos de Deus, nós somos iguais. E nós ajudamos a levar a carga uns dos outros. Essa é ter uma imagem correta de nós mesmos. Por que muitas pessoas não ajudam uns aos outros? Porque eles se veem superiores.
Quarto lugar, Paulo lhe dá mais um exemplo. Você pode perceber que Paulo ele está falando de uma forma bem aleatória aqui, né? Ele está dando instruções, ele não segue uma sequência lógica. Agora Paulo ele vai lá para o versículo 6, ele diz assim: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Parece que não está cabendo no assunto aqui, mas o que Paulo está dizendo aqui? Que depois de receber todo o ensino, depois que nós formos instruídos, logicamente tem alguém que está nos ensinando. Consequentemente, depois de nós recebermos esse ensino e nós andarmos uma vida correta, nós devemos ser gratos e compartilhar, né? Compartilhar coisas boas com aqueles que nos ensinam. Agora, muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas usam esse versículo para extorquir as pessoas, né? Para tentar dizer às pessoas: olha, vocês precisam dar isso, vocês precisam dar isso, né? E muitas mesmo igrejas, eles usam esse versículo muitas vezes, e consequentemente depois também eles usam a questão da semente para somente galgar valores. Mas aqui Paulo está incentivando a generosidade apenas, né? A generosidade. Então, resumindo, ser espiritual não significa tratar os outros com superioridade. Antes significa ter compaixão daqueles que também eram como nós. Ajudar alguém que tem dificuldade em carregar a própria carga é um modo de fazer com que a lei de Cristo alcance plenitude em nossa vida. Então, você ajudando a carregar, isso é ser espiritual. Ser espiritual não é você vestir uma roupa bonita, e você vir cantar bonito aqui na frente, ou pregar bonito aqui na frente. Você orar alto, isso não é ser espiritual. Ser espiritual é o que Paulo está dizendo: é você ajudar aquele que necessita, é você alcançar graça com a mesma graça que você foi alcançado. Ser espiritual não significa desenvolver uma imagem exagerada de si mesmo. Muitas vezes você vê pastores chegam e falam de si mesmo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. Não. Quando nós olhamos para Cristo, dentro da teologia de Paulo, que está ensinando, a glória vai para a cruz de Cristo, não para os homens. Então, os frutos do Espírito que nós ouvimos no sermão passado, só é produzido quando semeamos para o Espírito e não para a carne. E aqui Paulo está nos ensinando sobre isso, né? Não, verso 7, não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, em especial aos da família da fé. Como nós vemos aqui, Paulo ele não está seguindo uma sequência lógica, mas ele está dando conselhos práticos. A tarefa de semear, ela exige persistência. Nós devemos continuamente semear, e lançar a semente é a melhor garantia de que teremos uma boa colheita. Essa lei da semeadura, ela é infalível. Aquilo que você semear, aquilo você colherá. Isso é infalível. Então, você precisa ser persistente. Semear para a carne é semear para o egoísmo pessoal. E isso só traz destruição. Nem sempre colheremos o fruto do Espírito imediatamente, mas se nós continuamos a semear, no tempo certo ele será produzido em nós. E esse é o propósito. No capítulo anterior, Paulo ele vai apresentar os frutos da carne e os frutos do Espírito. Se nós quisermos ter os frutos do Espírito, nós precisamos semear para alcançar e desenvolver isso. Não é apenas isso foi muito bem declarado aqui, no sermão passado. Não é que nós
nós não queremos que, quando nós somos salvos por Cristo, de que a natureza humana desaparece, né, e é substituída por uma natureza espiritual. Não, as duas estão aqui. Então nós precisamos, o que Paulo está dizendo que nós precisamos semear, é procurar se esforçar para que esses frutos do Espírito, eles também aflorem em nossa vida, eles apareçam em nossa vida. Se nós sentarmos e cruzarmos os braços, de modo nenhum acontecerá alguma coisa. Mas vertendo a palavra de Deus dentro de nós, então a natureza humana, ela vai sucumbir à natureza espiritual. Isso é importante. E Paulo, ele continua dizendo no verso 11: vejam com que grandes letras eu vos escrevo, de próprio punho, para essas palavras finais. Agora Paulo está se aproximando ao final dessa carta. Ele diz: aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem, desejam apenas causar uma boa impressão para os outros, a fim de que não serem perseguidos, por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem nisso. A razão principal dos legalistas, então, para ensinar, por exemplo, a circuncisão, é para ostentação. Eles queriam mostrar na carne uma espiritualidade. Hoje muitas vezes é o que nós estamos vendo. As pessoas querem demonstrar a sua espiritualidade, por exemplo, numa roupa. As pessoas, elas querem demonstrar a sua espiritualidade, por exemplo, num culto. Mas o que Paulo está dizendo aqui, não é dessa forma que nós podemos ostentar a nossa espiritualidade. O que nós devemos ostentar? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E Paulo está dizendo assim: quanto a mim, eu jamais me glorio em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim já morreu. Paulo, então, ele termina no versículo 15: não importa, ele diz, se nós fomos circuncidados ou não. O que importa é que nós fomos transformados em nova criação. Aleluia. E isso é maravilhoso, né? Isso é extremamente fantástico quando nós olharmos isso desse prisma, né? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela deve ser a nossa única fonte de nós gloriarmos. E esse eu creio que, de modo geral, esse é o contexto dessa carta aos Gálatas. Fazer com que os Gálatas, eles tirem. Primeiro, o que aconteceu? Paulo prega aos Gálatas, né? Eles convertem, eles creem na cruz de Cristo, eles olham para a cruz de Cristo, e depois vem algumas pessoas no meio deles que eram judaizantes e tiram os olhos deles da cruz de Cristo novamente e colocam os seus olhos naquilo que os judeus estavam ensinando, na circuncisão, na dieta judaica, no calendário judaico, enfim, nas festas, em todas essas coisas. Paulo, ele faz essa carta de uma forma apologética para fazer com que os olhos dos Gálatas novamente voltem os seus olhos para a cruz de Cristo. Eu tenho essa sensação que foi exatamente isso que aconteceu com a igreja brasileira. Eles tiraram seus olhos da cruz de Cristo e colocaram seus olhos naquilo que o homem está fazendo, naquilo que o homem pode fazer. Eles tentam mais uma vez demonstrar a sua espiritualidade apenas dentro de quatro paredes, mas nunca vemos uma igreja tão ineficaz. A exemplo disso, olha, eu posso citar exemplos. Se você, por exemplo, principalmente nos lugares mais pobres, nas favelas, no Rio de Janeiro, São Paulo, em cada esquina você tem uma igreja. O crescimento estrutural da igreja aconteceu de uma forma
estupenda nos últimos anos. A igreja brasileira, ela se gaba de ter chegado a números que nunca chegaram. Nunca nós colocamos tantos políticos dentro das assembleias estaduais, federais. Nunca nós tivemos pastores tão influentes dentro da nossa sociedade. Mas ao mesmo tempo que as igrejas crescem, a corrupção cresce, a criminalidade cresce, os absurdos, os escândalos crescem, até mesmo dentro. Eu pergunto, aonde é que a igreja está sendo efetiva? Por que ela não está sendo efetiva? Porque apenas fala, apenas uma espiritualidade em obras, ela não produz nada. O que de fato produz transformação é a cruz de Cristo. E a igreja, ela tirou os seus olhos da cruz de Cristo. A cruz é a nossa única fonte. Paulo, ele não fugia da cruz, mas ele se orgulhava da cruz. Enquanto os falsos mestres se gloriavam na carne, Paulo, ele se gloriava na luz, na cruz de Cristo. Não podemos gloriar-nos em nós mesmos, mas e na cruz ao mesmo tempo. Ou nós escolhemos a cruz, ou nós escolhemos nossa carne. Nós temos de escolher. Só quando a igreja se humilhar, nós nos humilharmos, nós reconhecermos como pecadores que merecem o inferno, nós deixaremos de nos gloriar em nós mesmos e buscarmos a salvação. E sabe qual é o ponto que mais as pessoas, elas já estão, quando elas são chamadas à conversão, elas não são chamadas na totalidade, elas não são chamadas a negar a si mesmos. É apresentado um Jesus superficial, um Jesus da felicidade. É somente apresentado um Jesus social, que apenas traz coisas boas, e então essas pessoas abraçam esse Jesus e assim vivem a sua vida, porque a igreja não está ensinando mais a se humilhar, se arrepender, a negar a si mesmo, o verdadeiro evangelho, a cruz de Cristo. E então nós produzimos igrejas, massas inteiras de cristãos carnais e superficiais. A cruz é o palco onde estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Diz a palavra de Deus que nós fomos crucificados com Cristo. Com Cristo nós fomos crucificados. Assim nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Somente a cruz, ela pode criar um novo homem, transformar o homem em uma nova criatura. Somente a cruz de Cristo. A circuncisão é algo externo. Todas as pessoas podem se circuncidar, embora isso seja apenas uma marca para o homem, né? E não para a mulher. Todo o homem pode se circuncidar, mas nem todo homem pode nascer de novo. Quem pode nascer de novo? Somente aqueles que a cruz alcança. Então, a cruz, ela cria este novo homem. Mas a circuncisão, Paulo está dizendo assim, se fosse definir, por exemplo, e isso sempre foi algo que eu enfatizei muito durante todo o meu tempo como pastor. A transformação, ela não começa de dentro, de fora para dentro, ela sempre acontece de dentro para fora. Você pode vestir uma boa capa. Se vocês olharem para mim hoje, estou usando um casaquinho, uma roupa, olha, eu posso até me passar por pastor, vocês olhando para a minha roupa, mas dentro eu posso continuar sendo um homem carnal, um homem mundano. Então todos podem botar uma roupa, mas nem todos podem apresentar um coração regenerado. Somente a cruz pode criar um coração regenerado, uma nova criatura. E logicamente eu posso usar uma roupa bonita, não que essa seja bonita, né? Então, esse é o grande problema. O que importa para Deus é ser uma nova criatura, e essa transformação é somente o Espírito Santo que faz. A cruz traz paz
como diz lá no versículo 16, como vocês mesmos podem ler, que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos, que vivem de acordo com esse princípio sobre Israel de Deus. Então, a igreja é o Israel de Deus. A igreja do Antigo e do Novo Testamento é um povo só. A cruz de Cristo, ela dá propósitos para as cicatrizes da vida. O verso 17 diz: de agora em diante, que ninguém vos perturbe com essas coisas. Paulo está batendo o martelo, aquilo que ele começou lá no versículo 1, a dizer assim: agora deu, chega. Ninguém vos perturbe mais com essas coisas, pois eu levo em meu corpo as cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Paulo não queria mais ser molestado pelos falsos mestres. Ele deu tudo de si. Se apesar disso alguém ainda rejeitar as palavras e continuar atiçando essa briga, Paulo dá essa declaração e sacode a poeira dos pés, assim como Jesus mesmo disse. Lá em Mateus nós encontramos isso. Os discípulos saíram para pregar, e então nós podemos ler isso, verso 10, Mateus 10, 14. E eu entendo que nós também temos essa mesma perspectiva. Quando Jesus ele instrui os 12, no versículo 14 diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa e daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Geralmente nós nos culpamos quando nós falamos do Evangelho para uma pessoa e nós tentamos ensinar as pessoas o verdadeiro Evangelho e elas não querem ouvir. Nós tentamos de algum modo agradar elas, nós tentamos de algum modo fazer com que ela escutem, mas Jesus é bem claro: se não escutarem, sacudiu o pó de vossos pés. Isso é a responsabilidade deles. É o que Paulo está dizendo aqui. Chega, que ninguém mais perturbe vocês com essas questões. Então, Paulo ele apresenta as insígnias da sua representatividade como um servo de Cristo. Ele, em outras cartas, ele diz que ele passou por prisões, ele passou por cadeias, açoites, apedrejamentos, muitos outros tipos de tratamento injuriosos, para testemunhar por causa do Evangelho. E ele diz, ele trazia cicatrizes da marca de que ele era um servo de Cristo, de que ele pertence a Cristo. Toda a carta de Gálatas, eu creio que nós poderíamos resumir nisso. Lá o versículo 15: não importa se somos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. A partir do momento que nós somos transformados em nova criação, nós somos filhos de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo. E a vida cristã, ela é uma vida realmente livre, não uma liberdade para fazer o que queremos, por exemplo, pecar. Ao contrário, é justamente agora nós somos livres porque não precisamos mais pecar. As pessoas do mundo geralmente elas falam: se eu for para a igreja, se eu for me tornar um cristão, eu perco a minha liberdade. Mentira! Porque a única coisa que o mundano, que a pessoa que não é cristã sabe fazer é pecar, pecar, pecar. Ela não tem liberdade para não pecar. Mas quando nós cremos em Cristo, quando nós obedecemos a Deus, quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos liberdade em pecar. Mas lógico, nós não vamos pecar por livre vontade, mas nós temos também liberdade para não pecar, porque esse poder que Deus nos dá. É evidente que nós somos pecadores, que nós vamos ainda em algum momento nós vamos errar, mas nós somos livres. E agora nós estamos obedecendo a Deus,
para que o Espírito produza em nós o fruto do Espírito. E como é que nós alcançamos esse fruto do Espírito? Quando nós alimentamos a nossa vida espiritual. A habitação do Espírito em nós, ela nos dá a certeza de que nós somos herdeiros, somos livres, somos servos de Cristo. E glória a Deus por isso. Essa foi a carta aos Gálatas. Ela é uma carta estrategicamente mais apologética. E a carta aos Gálatas, Paulo ele escreveu com a intenção de tentar convencer os Gálatas de que a decisão tomada lá no concílio de Jerusalém era de Deus, e que a circuncisão e as outras exigências judaicas haviam sido abandonadas. Chega! Nós não podemos ser escravizados. Espiritualidade não se produz de fora para dentro, mas de dentro para fora. Esse é o resumo da carta aos Gálatas. Nós somos livres em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso.